Esse segundo capítulo é dedicado ao hardware do Arduino. Então nós vamos contar um pouco como ele nasceu, como é que ele foi idealizado, como é que é a arquitetura desse microcontrolador que a gente chama de Arduino, como é que é a CPU, a memória e quais são as interfaces digitais, as interfaces analógicas, as interfaces de comunicação. E no último slide nós vamos estar colocando uma tabela mostrando todos os principais parâmetros das versões mais conhecidas do Arduino. Espero que gostem. O Arduino surgiu na Itália em 2005 e o ano que vem, estamos em 2024, vai completar 20 anos já de existência. Foi idealizado por um pesquisador e professor universitário chamado Massimo Banzi, que coordenou um grupo de professores. O objetivo deles era buscar uma plataforma acessível de baixo custo, para que permitisse aos alunos aprenderem um pouco de eletrônica e programação para desenvolver projetos. A plataforma acabou se popularizando por ser uma eletrônica aberta, uma plataforma aberta, disponível a quem quisesse produzir e sem pagar royalty, né? Então hoje existem milhões de placas de Arduino, a maior parte delas vindo da China, que é fabricada por centenas de fabricantes, né? E em diversas versões, mas a versão mais popular é o Arduino Uno e a versão R3 é a mais corrente. Usa a linguagem de programação baseada no Wiring Processing e da C++. Utiliza um ambiente de desenvolvimento integrado chamado IDE, bastante simples de ser aprendido e utilizado. Tornou uma ferramenta muito importante pelo fato de ser um processador de baixo custo, mas que também conta com versões robustas para aplicações que exigem alta confiabilidade, como é o caso do Arduino Opta, que permite inclusive substituir os PLCs largamente empregados em sistemas de automação, principalmente automação industrial. A novidade, o ano passado, 2023, é o surgimento do Arduino Uno R4, que substitui o R3, que traz inovações inéditas. Ele é um processador de 32 bits e realmente revolucionou toda essa disponibilidade de processadores de alta capacidade. Vamos conhecer agora um pouco melhor como são os Arduinos, né? Começando falando dos microcontroladores em primeiro lugar. As versões Uno e Nano utilizam o mesmo processador, que é o ATmega 328P, mas com encapsulamentos diferentes. Na versão Uno, o encapsulamento é de 30 pinos e na versão Nano, o encapsulamento é de 32 pinos. Isso faz com que o Nano possa ter um número maior de portas. Na versão Mega, o processador utilizado é o ATmega 2560, que permite um aumento substancial do número de portas. As três versões, Uno, Nano e Mega, utilizam um chip coprocessador, que é o ATmega 16U2, que implementa a interface USB. Já a versão Leonardo utiliza um processador mais moderno, que é o ATmega 32U4, que já tem a capacidade de processar a interface USB dentro do próprio chip, o que possibilita a redução do custo. Todos esses modelos trabalham com barramento de 8 bits e ciclo de processamento, que é o clock, de 16 MHz. Isso significa que podem processar 16 milhões de bytes por segundo, ou 16 megabytes por segundo. Vamos falar das memórias que fazem parte do chip do Arduino. Existem três tipos de memória. A memória EPROM, que é uma memória não volátil, que armazena toda a programação básica do Arduino, que seria o seu sistema operacional. Esses dados são mantidos mesmo quando a placa é desenergizada, mas essa EPROM pode ser reprogramada, pode ser atualizada graças a uma interface chamada ICSP, que faz parte da placa. A memória flash já é uma memória que armazena a programação do usuário. Obviamente, também é mantida quando a alimentação é removida.
E o seu conteúdo é alterado todas as vezes que eu faço o download de uma nova programação. Já a memória SRAM, que é uma memória mais rápida, é usada para armazenar os dados voláteis, que são aqueles dados que são usados durante o processamento, mas que são perdidos quando a energia é removida. Nós organizamos uma tabela no final do capítulo que mostra em detalhe todas as principais características das versões mais importantes. A programação e energização do Arduino é feita usando um computador, onde está instalado o IDE e que permite a geração dos programas. A comunicação entre o Arduino e o computador é feita por um conector USB, por um cabo USB, que também pode prover a energia à placa. Mas uma vez que a placa está programada, eu posso alimentá-la em algumas versões através de uma fonte externa de 7 a 12 volts por meio de um conector DC, chamado Barrel Connector. A alternativa é alimentar a placa por meio de um pino VIN, mas aí eu preciso de uma fonte externa regulada de 5 volts. A placa possui um regulador de tensão interno que provê os 5 volts e o 3,3 que é utilizado dentro desse módulo. Além disso, a placa possui LEDs de sinalização. Todos os modelos possuem 4 LEDs de sinalização. Um para indicar que a placa está energizada. 2 para indicar que a placa está se comunicando, é o TXRX. E por fim, existe o LED conectado ao pino 13, que é extremamente útil no início do aprendizado, quando a gente não necessita de nenhum componente externo à placa para começar a desenvolver os primeiros programas necessários ao aprendizado. Como pode ser visto nas diversas imagens, o Arduino possui diversas interfaces externas que são utilizadas para permitir a conexão a todos os dispositivos que serão utilizados na programação. Iniciando, temos que afirmar que todos os pinos podem ser configurados como pinos de entrada ou saída de informação, e alguns pinos também podem ser utilizados para prover a comunicação do Arduino com dispositivos externos, como veremos logo a seguir. As portas digitais, conforme a gente pode observar nas diversas figuras, no caso da versão Uno, Nano e Leonardo, são 14 portas. Elas são identificadas ou por D0 até D13 ou simplesmente de 0 a 13. Já na versão Mega, são 50 portas identificadas de 0 a 49. As portas digitais podem ser configuradas como entrada de sinais digitais. No caso de entradas de sinais digitais, o que as portas irão fazer é identificar dois níveis distintos, ou de 5 volts, que seria o nível high, ou 0 volts, que seria o nível low. A porta também digital pode ser configurada como uma saída de sinal digital, que conforme o resultado da programação vai fornecer dois níveis de sinal de saída, que seria 5 volts high ou 0 volts low. Mas essas portas, algumas portas, também podem ser configuradas como portas de informações analógicas, informações analógicas de saída, de output. Algumas portas são identificadas com o sinal de TIL, e essas portas utilizam a tecnologia PWM para gerar até 255 níveis distintos de tensão dentro da faixa de 0 a 5 volts, em incrementos de 19,6 mV, que simulam um sinal analógico. Falando das portas analógicas, a gente pode observar nas figuras que elas são identificadas por um A, sendo que na versão Uno elas são em número de 6, 8 na versão Nano, 16 na versão Mega e 12 na versão Leonardo. Na verdade, na versão Leonardo são algumas portas digitais que também funcionam como portas analógicas, né? Então, as portas analógicas, como saída, como output, funcionam simplesmente como portas digitais e vão fornecer níveis de 5 volts, que seria o high, ou 0 volts, que é o low.
mas as portas analógicas elas podem ser configuradas como entrada de informação, como input. Então, nessa condição, elas têm a possibilidade de identificar até 1023 níveis distintos de tensão, dentro da faixa de 0 a 5 volts, e incrementos de 4,88 milivolts. Isso ela consegue graças a um processo de conversão análogo-digital, ou ADC, Analog to Digital Conversion. Como já comentado anteriormente, as portas do Arduino podem também ser configuradas, programadas, para trabalhar como porta de interface de comunicação. Essa é uma interface de comunicação serial, que elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser um tipo UART, que é Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ou USART, que é Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Na verdade, vamos ver o que é a interface assíncrona. A interface assíncrona possui apenas dois condutores. Aliás, todas as portas de comunicação seriais possuem somente dois condutores, que constituem o que a gente chama de um barramento, né? Então, os dispositivos no módulo do modo assíncrono, eles podem se manifestar espontaneamente. Basta verificar se o canal está disponível ou não. Em todas as versões do Arduino, os pinos digitais 0 e 1 funcionam como portas, né? E essas portas são chamadas de RX e TX, sendo que RX é de recepção e TX é de transmissão. E é através exatamente dessa porta que é possível fazer a configuração da interface USB. Na verdade, como já dito também, nas versões Uno, Mega e Nano, existe um chip específico que usa essas portas TX e RX para implementar um protocolo chamado USB. O USB se tornou o protocolo mais universal atualmente sendo utilizado na maioria dos dispositivos. Aí também tem um outro tipo de interface, que é a interface síncrona. A interface síncrona é uma interface diferente da síncrona porque todos os dispositivos trabalham sincronizados, obedecendo um ritmo definido por um sinal chamado clock, que é relógio, gerado por um dispositivo que controla a comunicação. Os pinos devem ser ativados por programação e cada dispositivo conectado ao barramento tem um endereço exclusivo. Existem duas versões de interface USART. Existe a interface I2C, que é composta por dois condutores, sendo o SCL, que seria o Serial Clock, e o SDA, que é o Serial Data, utilizando, por exemplo, no caso da versão Uno, os pinos A4 e A5. Já a outra interface síncrona é a interface SPI, que pode ser programada, e aí tem sempre um dispositivo que é o Arduino, que é o controlador, que é o master ou o controller, e os dispositivos que se comunicam com ele, que são os dispositivos periféricos, que são os peripherals ou os slaves. Finalizando, vamos falar da interface ICSP, que é o In-Circuit Serial Programming. Essa interface ela permite que a gente programe ou faça a atualização de programas residentes na memória do microcontrolador do Arduino. Segue o protocolo SPI e possui um conjunto de 6 pinos exclusivos para essa finalidade, sendo que a sua sigla é impressa na placa, como mostra a figura abaixo. Essa interface permite a inserção do bootloader, que é o programa de inicialização do microcontrolador instalado no Arduino, na placa do Arduino, possibilitando a sua interação com o IDE, que é Integrated Development Environment, ou seja, é o sistema operacional básico do Arduino. É importante observar que nas versões Uno e Mega, que necessitam um coprocessador
para implementar a interface USB, existe uma segunda interface CSP, próxima do chip ATmega 16U2. Então, essa interface permite acesso à programação desse chip específico. A figura abaixo mostra onde fica essa segunda interface na versão UNO. Na versão Mega, a disposição do conector é semelhante. Finalizando o capítulo 2, dedicado ao hardware do Arduino, onde apresentamos a história dele, como é que são as diversas versões dos chips microcontroladores, falamos das memórias, falamos das portas de entrada e saída de informação e das interfaces externas de comunicação. E para finalizar, para fechar essa apresentação, nós estamos colocando aqui para vocês um resumo de todas as principais características das versões mais comercializadas. Esperamos que tenham gostado dessa apresentação e aguardamos vocês na próxima apresentação do capítulo 3. Capítulo 3, então, nós vamos voltar nossa atenção para o software. É um capítulo bem importante, é um capítulo longo, mas com muito conteúdo e tenho certeza que vocês vão gostar.